Oi, gente! Antes da gente enfrentar a nossa revisão de conteúdos e as nossas atividades, né? Tudo na sequência, vamos ver mais um pouquinho aqui, mais uma vez, vamos dar uma relaxada, gente. Para com esse negócio aí, né? Tanta intensidade, vamos bem relax aí, vamos de novo na nossa paródia em cima da Please Don't Go. Música linda, né? Ei, você vai perceber, isso não tem mistério, e só depende de você, levando isso tudo a sério, meu amor. Don't go, a arte é tão legal, meu amor. Você vê diferente do que parece igual. Viu aí, gente? É nóis! Disse. Legal, né? Gostoso? Mas, vamos para a nossa revisão. Bora? Isso! Pois é, gente. A aula de artes tem muito conteúdo, né? Mas a gente não precisa ficar aí, aquela coisa rígida. Pode aprender com alegria, né? A gente pode, né? Então vamos ver aqui a nossa revisão, uma breve revisão, né? Sobre a passagem, essa passagem desses movimentos aí, que estão muito interligados, são pequenos desdobramentos entre um e o outro. Então, começando aqui pelo renascimento. Esse renascimento, essa palavra aqui, ela é o renascimento que eles estão se referindo aí, é o renascimento da arte em geral, né? Porque no tempo da arte medieval, a arte só pendia para um lado, era só um tema, né? O tema religioso, né? Por isso que diz também que é uma arte didática, porque era uma arte que era de ensinamento sobre uma espécie de estudo bíblico do ponto de vista artístico, não é isso? Então, o renascimento artístico representou uma das vertentes do período renascentista com a profusão de diversas obras. Os artistas que estavam ali encolhidos ali explodiram com vários quadros, com várias ideias, né? Então foi um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início no século XV, na Itália. Olha, foi do século XII, XIII, tá dentro, tá bom, tá certo. Com o declínio do sistema feudal, né, surgiu a Renascença, um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou pela Europa, né? Os burgueses, né, superaram os dirigentes, né, os lords, como é que eu digo aí, os senhores, né, feudais, porque eles, má gestão, acabaram falindo e aí foi, né? Então você está vendo essa ilustração aqui, ó, com Platão e Sócrates no centro. Eu estava falando de Cristo aí, eu troquei as bolas aí. Olha só, o que aconteceu no Renascimento? O resgate dos valores clássicos, temas mitológicos e religiosos. Perspectiva, esfumato, claro-escuro, tudo isso são técnicas de pintura, tá? A perspectiva com a profundidade, o esfumato com aquela névoazinha e o claro-escuro, onde o destaque ficava do quadro que estava iluminado, né? Mais no claro. E você está vendo aqui o quadro do Botticelli, do Sandro Botticelli. Ok? Seguindo aqui, nós temos o Barroco, né? Onde destacam-se os temas religiosos e a riqueza nos detalhes
das formas, expressões dramáticas dos seus personagens e o jogo de luz e sombra comendo forte aí, entrando como esse quadro aqui do Caravaggio, né? É isso? Então, no Rococó você tem o uso de cores luminosas e suaves em contraposição às cores fortes do Barroco. E, como tema aí, a vida profana da aristocracia, ok? E não mais só temas religiosos. Então, chegamos aqui ao final da nossa revisão aí. Rapidinho a gente está voltando com as nossas atividades. Valeu? Fui! Opa! Olha nós aí outra vez. Vamos para as nossas questões. Cadê o nosso coração pulsando? Aí, vamos para as nossas atividades de sala. Bora? Obrigado. Olha nós aí com a nossa primeira questão. Como eu sempre coloco para vocês, as nossas questões elas vão num gradativo, né? Uma mais simples, aí vai aumentando, né, o grau de dificuldade. Bora lá então. No Renascimento, a arte passou a valorizar o ser humano, a observação da natureza e o uso de recursos como perspectiva e proporção. Em uma pintura renascentista, essa mudança em relação à arte medieval aparece principalmente, né, aquele tonzinho para... Né? Então você tem aqui, essa mais fácil eu não vou ler não, né? Você aí que vai dar seus pinotes aí, tá? Tcharanã, tcharanã, tcharanã. Tô acompanhando você lendo, tá? Tcharanã. Chung, chung, chung. Pim, pam, pam. Você está lendo rápido assim mesmo? Né? Teocentrismo, Deus no centro. Ok? Só para ilustrar aí. Então, na fácil, a gente já sabe a nossa resposta, né? Em uma pintura renascentista, essa mudança em relação à arte medieval aparece principalmente na valorização da razão, da técnica e da representação mais natural do corpo humano, ok? Que tinham regras rígidas, né? O que não podia, não sei o quê, pá. Então o cara era considerado herege e aí arriscava e ser torturado para expulsar os demônios, ou então ser morto na fogueira. Era pesado o negócio. Esse cara é contra o regime, né? O regime autoritário, e ele, quando ele é pego, a coisa fica complicada. Tá? Questão de número 2. Durante o Barroco, uma arte foi muito utilizada pela Igreja Católica como forma de emocionar e convencer os fiéis. Em uma pintura barroca de Caravaggio, por exemplo, o uso de luz e sombras intensas contribui para... Então, mais uma vez, leitura sua. Você vai ler, releia o contexto, o tema, leia cuidadosamente as alternativas, tá? E com certeza você vai chegar na conclusão certa. Então, olha só. Então, em uma pintura barroca de Caravaggio, por exemplo, o uso de luz e sombras intensas contribui para criar emoção, contraste e efeito dramático na cena. Não é isso? Então, tá aqui. Tudo isso aí vai ensinando, vai lhe mostrando melhor sobre o movimento barroco, né? No caso, todas as nossas questões têm também esse objetivo. Ok? Então vamos para a nossa questão de número 3. Olha só,
lendo cuidadosamente. O movimento rococó surgiu na França no século XIII, agora sim, como uma resposta aos excessos do barroco. Tá? O barroco era exagerado. Em obras rococós, é comum observar delicadeza, curvas leves, cores suaves e temas ligados à aristocracia. Que palavrinha. Certo? Aristocracia é os grandões lá, né? O pessoal, né, do alto escalão, o pessoal que tinha, né, uma certa riqueza, né, uma certa condição financeira, aí a nobreza aristocrática, né, são os empreendedores, entre aspas, né? Esses elementos indicam que o rococó, aí vem aqui, né? Delicadeza, curvas leves, cores suaves, temas ligados à aristocracia. Então você tem aqui, ó, rejeita qualquer forma de ornamentação e valoriza a austeridade. Mantém a dramaticidade barroca com forte religiosidade e tensão espiritual. Gente, essa palavra aí, austeridade, você sabe, né? Austeridade é a pessoa muito rígida, né? Não quer saber de nenhuma novidade, né? Tudo ali, bem formal. Na letra C aqui você tem privilegia, leveza, elegância, né? Prazer e temas profanos da vida da elite. Retoma integralmente o rigor moral e simbólico da arte medieval. Eliminar a decoração e o gosto aristocrático em favor da crítica social. Então a gente está vendo que esses elementos aí que a gente viu no contexto, né, da questão indicam que o rococó privilegia leveza, elegância e o prazer e os temas profanos da vida da elite, né? Então, letra C, isso aqui tudinho. Tá bom? Nós falamos durante a aula. Agora a gente vai dar uma... Olha, pegar carona aí nessa cauda de cometa. Tá bom? Vamos entrar aí nesse rabo de foguete. Uma questão que veio lá do Enem de 2021, né? Deu uma pesquisada aí. Veja só. O texto apresentado descreve o barroco como um estilo, importa daqui para frente, tá? O barroco como um estilo de formas dramáticas, grandiosas e opulentas, usadas pela Igreja da Contra-Reforma como propaganda para atrair os fiéis pela pompa da magnificência. Aí tem um bocado de palavra aí, um bocado de ideia aí, né? O barroco com estilo de formas dramáticas, grandiosas, opulentas, ricas, né? Usados pela Igreja da Contra-Reforma. A Igreja da Contra-Reforma é uma igreja que faz uma discussão com a Igreja Católica daquele tempo, tá? Então, existe aí uma revolução dentro da igreja, né? Com várias dissidências, enfim. Não vou entrar... Vou deixar aí para os professores de história aí, né? Vamos voltar aqui para o nosso aspecto artístico. E a Igreja da Contra-Reforma fazia uma propaganda assim para atrair os fiéis pela pompa e pela magnificência, né? Pela riqueza, pela grandeza. Então, o que a questão pergunta? A que movimento histórico-cultural o barroco respondia? O barroco estava contra, era uma renovação, uma evolução de qual movimento? Então, a gente vai ver aqui as alternativas. Você tem aqui, ó. Respondia às contestações e aos domínios espirituais terrenos exercidos pela Igreja Católica, né?
o sistema dos papas. As oposições ao absolutismo monárquico como base do poder político. Então, absolutismo monárquico porque os reis, né, os monarcas, né, era poder assim, inquestionável, quem era contra, já ia para a forca e chega, deixa para lá. Basta entender que era uma oposição, né? As divisões da nobreza fortalecida pelas expansões marítimas e comerciais. As críticas ao heliocentrismo como modelo de funcionamento do cosmos, né? Então, aquela ideia, né, do heliocentrismo, uma outra explicação para o funcionamento do universo, né, está aqui entre as nossas alternativas. As revoltas do campesinato oprimido pela multiplicidade de seitas religiosas. Aí daí tem um bocado de coisa aí que a gente já vê que, né, tá fora. Então, nossa resposta deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó. A questão pergunta, né, em essência, a que movimento histórico-cultural respondia? Ao quê? As contestações aos domínios espirituais e terrenos exercidos pelo papado. Então, era contra também, né, a toda aquela situação aí de domínio absolutista da Igreja Católica naquele período. Então, vamos seguir agora para a nossa questão discursiva, né? Vamos lá. A aula 14 apresenta a passagem da arte do Renascimento ao Rococó, mostrando mudanças importantes na forma de representar o mundo, o corpo humano, a religiosidade e a vida da elite. Tá? Então, mudança nos temas. Explique as principais diferenças entre o Renascimento, o Barroco e o Rococó, destacando pelo menos um elemento estético de cada período e sua realização com o contexto histórico. Então, gente, olha só, novamente eu tenho que voltar a falar para você que a resposta é sua, né? Mas nessa resposta aí vai ficar evidenciado, você vai deixar bem claro o que você aprendeu com a nossa aula, né? Quando a gente falou desses movimentos aí, explicou como foi que surgiu cada um, né? Porque um deu margem que o outro florescesse, como é que foi tudo isso? Aí eu quero saber, sempre vou querer saber a sua própria opinião, porque eu vou saber como foi que você entendeu, né, o que a gente explicou durante a aula. Não é isso? Então, eu tenho aqui uma outra resposta aqui que vai dar os pontos que você mais ou menos deve tocar. Vamos lá. Tó. Falando do Renascimento, você pode dizer assim, que o Renascimento valorizou o ser humano, a razão, a ciência e a observação da natureza, usando a parte técnica aqui, ó, perspectiva, proporção e equilíbrio. E o Barroco? O Barroco surgiu depois, em um contexto de conflitos religiosos, e apresentou dramaticidade, exagero, contraste entre luz e sombra e forte religiosidade. Então, quando o Renascimento entra, ele já traz uma força aí, né? Que aí a discussão aumenta e aí surge o Barroco. Já o Rococó apareceu como uma ocorrência ao excesso barroco, com obras mais leves, delicadas, decorativas e destinadas à vida da aristocracia. Eita! Usando cores suaves e temas mais elegantes e fora da religião, profanos. No nosso material complementar, nós temos aqui sobre o Leonardo da Vinci, né, o homem que inventou o futuro. Dizem que ele tem até um desenho que ele já fez um desenho de um helicóptero, né, muito na frente, só depois que veio aparecer. E aqui, não deixe de ver, e aqui nós ficamos aqui com a nossa aula, terminamos aqui. Espero que você tenha matado a pau aí, né, nas nossas questões, que você tenha entendido realmente, né? Valeu, fui.